Bom dia a todos, bom dia a todos. Começa a sessão extraordinária nessa manhã, agradecendo a Deus mais uma vez pelo sopro de vida, cumprimentando os professores aí da rede municipal, vereadores, vereadoras, pessoal do YouTube, meu Facebook, Instagram, apresentar nossas proposições. O vereador que subscreve, respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, querer, após ouvir plenário na forma regimental, seja enviado ofício ao seu prefeito Renato Carvalho Fernandes, solicitando que a prefeitura possa abrir o estacionamento da lateral da rua Edvirgens com a Avenida Minas Gerais, contemplando a Igreja Assembleia de Deus, Congregação Oásis do bairro Gutiérrez. Alfredo, chama minhas meninas lá. Vereador que subscreve respeitosamente a presença de Vossa Excelência, querer, após ouvir plenário na forma regimental, seja enviado ofício ao prefeito Renato Carvalho, solicitando instalação de lixeiras na calçada da rua Rui Barbosa. Solicito também, senhor prefeito, que a SAI possa fazer liberação para o proprietário passar a conta de água para o locatário, enquanto estiver morando na mesma. O que acontece? Muitas vezes, a pessoa tem um imóvel, ela quer alugar o seu imóvel. O que acontece? A pessoa aluga o imóvel. Aí quem entra para dentro não paga a água. O que acontece? Quem toma fumo? O dono da casa. Então, o que acontece? Estou pedindo aí, prefeito, que possa mandar para cá um projeto de lei, para que possa liberar, assim que a pessoa alugar a casa, que ela tem essa brecha para ir lá no SAI e passar para o inquilino. Ó, se você deixar de pagar a água, o problema é seu, né? Então, veja o lado de quem aluga, né, os imóveis. Solicito também a instalação de lixeiras no assentamento Guanabara, bairro Novo Horizonte, bairro Seva, Jardim Ipanema, no bairro Maria Eugênia e assentamento São Sebastião. Solicito também informações se foi passado a verba do piso salarial para a Santa Casa. O que acontece? A gente foi passado, vereador? Mas vai me responder envia ofício. Mas pode falar. Tem um documento que o senhor pode ter acesso e veio os nomes das instituições que receberam. Se o senhor quiser, no final da sessão... Quero sim. Quero até mesmo porque fui procurado por enfermeiros que trabalham lá dentro e não receberam até hoje. Foi repassado para o Danilo, tem que pagar elas. É o que eu penso. Mas ainda falta R$600 para cada uma, né? Não veio completo, mas eu passo para o senhor. É porque a Santa Casa está quebrada, né? É o que eu penso. Ela deve estar quebrada aí, não pode pagar o piso dos funcionários. É igual quando fala de professor, né? Não pode pagar porque não tem isso, não tem aquilo. Essa baboseira aí. Né? O que é certo, é certo. Né? Acho que tem que falar o que pensa mesmo, pode ficar calado não, mas vamos lá. Solicito também tela de proteção da usina de detritos, pois esta joga poeira no cemitério. O que acontece? Quando você está enterrando um ente querido seu lá no cemitério parque, a usina está rodando os detritos, a poeira vai em quem está fazendo o sepultamento do ente querido, então não dá, né? Quando for construir uma usina dessa, tem que construir ela minuciosamente, né? Tem que se atentar aos detalhes. Guilherme, vamos estar atentos aí na Secretaria de Meio Ambiente esse detalhe. Projeto de lei concede isenção de pagamento na área de estacionamento rotativo a idosos e pessoas com deficiências no município de Araguari. É o XP Parque. Artigo 1º. Fica isento de pagamento os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiências físicas, nas vagas de estacionamento rotativo, devidamente demarcadas para idosos, pessoas com deficiências do município. Artigo 2º, para que os idosos e pessoas com deficiências físicas tenham direito à isenção do pagamento necessário, no painel do carro ou cartão de fornecimento pelo CETRAN, aos idosos e pessoas com deficiências físicas. Artigo 3º. O tempo de permanência da vaga será no máximo de 2 horas.
Artigo 4º. O chefe do Executivo poderá baixar decreto ou atos normativos para regulamentação o fiel cumprimento desta lei. O que acontece? Você que é um deficiente físico, você que tem idoso, acima de 60 anos, é o direito de uma isenção, que eu penso, né? Então, pode, prefeito, analisar esse projeto de lei, criar um novo projeto de lei que dá essa isenção, tanto para o idoso, como para a pessoa de deficiência física, naquelas vagas que tem no centro. Eu acredito... Vereador, parabéns pelo seu anteprojeto. Projeto de lei, eu fiz um requerimento. E, sim, sendo projeto, é bom que pode ficar legalizado. Assina comigo o projeto de lei? Obrigada, vereador. Assino, sim. Junto. Até o Juliano apresentou um requerimento, mas eu vou entrar com um projeto de lei, não esse outro aqui. Projeto de lei dispõe sobre o programa Transporte Gratuito de Araguari e dá outras providências. Pega isso para mim, Joninho. Pega isso para mim. Fica instituído no município o programa Transporte Social. Antes de eu ler o projeto de lei, lá em Tuiutaba já foi aprovado o busão do povo. O que acontece? Lá em Tuiutaba ninguém paga coletivo. Pode pesquisar que vocês vão ver, lá em Tuiutaba. O projeto chama Busão do Povo. Mas vamos lá. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a disponibilizar transporte municipal gratuito aos habitantes na forma de lei, residentes aos domicílios de Araguari. Parágrafo 1º. Transporte será feito através de ônibus para transporte coletivo, que atende critérios do mínimo de segurança, higiene ou qualquer outro transporte coletivo, desde que compatível com os números de passageiros e atenda a legislação brasileira de trânsito e segurança a todos os passageiros. Parágrafo 2º. Podendo contratar empresas que porventura já prestem serviço ao município, desde que sejam atendidas as condições de segurança e respeitadas a capacidade de lotação. Artigo 3º. O programa será executado por intermédio de empresas contratadas, mediante o processo de licitação, com o objetivo de fornecimento, prestação de serviço de transporte gratuito. Artigo 4º. Referido programa se destina a todos os usuários que necessitam da utilização do transporte e distritais que se deslocam no perímetro do município. O que acontece? Oi? Eu queria assinar com o senhor. Lá em Tuiutaba é a prefeita Leandra. Sim. Lá quem pôs o recurso foi o André Janones, deputado. Então, qual que é a lá dificuldade? É tudo de graça mesmo, concordo com o senhor. Eu acompanho ela na rede social, a prefeita Leandra, está um sucesso total. Vereador, não tem dificuldade. Vou explicar para o senhor o seguinte. Lá, aqui nós temos quem mora nos residenciais, idosos não pagam transporte coletivo gratuito. Só que não tem só essas classes, porque tem muita gente que não paga, que paga transporte gratuito, que é de vulnerabilidade, mas não moram em residenciais da cidade. Moram em casas mais humildes. Então, podemos estender isso aí. Prefeita de Tuiutaba, Leandra, parabéns. Câmara Municipal de Tuiutaba, parabéns. Prefeito Renato Carvalho, eu sei que tem alguém me vendo nesse momento. Adere ao projeto. Vamos contemplar a população de Araguari, que eu acho que é importante. Sim. Projeto de lei sobre a criação do Banco Virtual de Cadeira de Rodas e afim no município de Araguari dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município o Banco Virtual de Cadeira de Rodas e afim de bengalas, muletas, andadores, cadeiras de banho, cadeiras de rodas, camas hospitalares e entre outros. Artigo 2º. O banco será administrado pela Prefeitura de Araguari, que destina a organizar virtualmente o estoque de cadeiras afim através de concentração de informações transmitidas com instituições que trabalham com recepção, empréstimo ou doação de equipamentos mencionados no artigo 1º. Artigo 3º. Pela proposta, o banco terá a função de controlar a cedência por empréstimo de cadeiras de rodas, bengalas, muletas, andadores, para pessoas com necessidades especiais, ou seja, encontrem em estado de deficiência média temporária. Parágrafo 1º. O Poder Público Municipal poderá ainda normatizar o recebimento de doações, equipamentos, firmar convênios com empresas, entidades interessadas em atuar com parcerias do programa. Parágrafo 2º. Haverá cartazes e propagandas divulgando o Banco Virtual de Cadeiras de Rodas, e afim como descrito no artigo 2º. Parágrafo 3º. O artigo virtual de cadeira de rodas afim será empréstimo totalmente gratuito ao munícipe. Artigo 4º. Os dados do Banco Virtual de Cadeira de Rodas e afins serão disponibilizados para consultas das instituições e da população geral no site da Prefeitura Municipal.
Quem não quer, né? Sabe a dificuldade, muitas vezes, de você ter que ir lá e alugar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, e assim, o município não tem essa área de empréstimo. Então, a gente pode criar esse banco virtual, e o que for pensado na população tem que ser acatado. Já mandei uns 500 projetos de lei, até hoje não mandaram um para cá para aprovar. Ué. E olha que toda semana eu faço 4, 5. Pois é, o pessoal de Onim está me relatando que o pessoal faz a corrente do bem e empresta direto. Então, vamos criar esse banco virtual aí, que eu acredito. A gente tem que pensar na população, que for bom para o povo, é bom para o político. Porque quem elege o político é o povo. E não entenderam ainda. O dia que o político entender que ele não pode, eu falo isso aqui sempre quando eu vou falar, que ele não pode lembrar da população só de 4 em 4 anos, e bater na porta do povo só em época de eleição, vocês vão entender que a política vai melhorar bastante. Né? Último, projeto de lei sobre isenção da taxa de religação de água e esgoto no município de Araguari. Artigo 1º, fica proibida a cobrança por parte da Superintendência de Água e Esgoto de qualquer taxa aplicada o título de religação do serviço prestado. No caso de corte por inadimplência em todos os imóveis situados no município de Araguari. Parágrafo único. A empresa SAI deverá informar sobre o previsto do capítulo deste artigo, acrescentando em seu aviso prévio de cortes o seguinte dizer: a partir do momento da religação dos valores devidos, não será cobrado qualquer taxa ou título de religação de serviço prestado. Artigo 2º, o descumprimento dessa lei fica sujeito penalidade ao município. O Poder Executivo regulamentará as penalidades a serem aplicadas. Artigo 3º, esta lei tem como objetivo assegurar ao munícipe o amplo direito à isenção da taxa de religação de tarifa de água e esgoto, conforme estabelecimento pela Constituição Federal, esse artigo 175 e pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 22 e 42. Artigo 4º, cessado o motivo de interrupção ou pagos os débitos, multa, acréscimos, incidentes, o prestador de serviço restabelecerá o abastecimento de água ou esgoto sanitário no prazo até 12 dias, por cortes indevidos, até 24 horas, por cortes por aviso prévio. Artigo 2º, revogadas as disposições contrárias, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O que acontece? Tramita um projeto de lei na Câmara dos Deputados desde 2019. Eu acho que quando você vai apresentar um projeto de lei, você tem que estudar ele bem. E como tem que estudar ele? Porque esse projeto de lei e requerimento... Vereadora. Pessoal, peço só para vocês diminuir um pouquinho, porque o vereador não está conseguindo fazer a leitura. Obrigada. O que acontece? Só finalizando aqui a fala e o raciocínio, que eu não perder o raciocínio. Lá na Câmara Municipal, Câmara Federal dos Deputados, o que acontece? Tramita um projeto de lei desde 2019. O que acontece? O que acontece? Eu não entendo a cabeça dos deputados, por que não aprovaram esse projeto até hoje? Porque é o seguinte, impacta financeiro? Bom, eu não sei e não quero saber. Eu sei que é o seguinte, quem perde é a população de baixa renda, que muitas vezes tem uma doença grave, não tem aquela condição, tem que gastar com remédio, tem que gastar com aluguel, tem que gastar com comida, e aí passa 5 minutinhos, lá vem o tesoureiro da água e poda, corta a água do pobre. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser prioridade, prefeito, acata esse projeto. Ah, é receita de renúncia? Não, não é receita de renúncia, não. É uma forma de parar de dar tapa na cara do povo, é o que eu penso. Dessa forma, a gente consegue ajudar a população de baixa renda, entendeu? Com esse projeto de lei para não cortar a água, aliás, para não cobrar a religação. Se você atrasa 3 talões, o que vai acontecer? A SAI vai cortar, correto? Mas se você pagar a taxa de religação, você vai estar pagando 6 talão. Você não está pagando 3, não, você está pagando 3, mais a taxa de religação que corresponde a 6. Como que a pessoa vai pagar? Eu não estou dizendo para deixar de pagar água, não, tem que pagar, é uma lei. A população tem que pagar água. Eu estou dizendo sobre a taxa de religação de água. Que chega de cobrar essa taxa de religação de água, Cláudia, não tem necessidade disso, não.
Tá bom. Vamos começar a pensar na população um pouquinho. Vamos começar a pensar no povo. Vamos começar a pensar em quem é que paga o salário dos políticos. Quem que paga o salário do vereador? Quem que paga o salário do prefeito, da vice, do secretário? Vamos começar a pensar no povo um pouquinho. Se for possível. Tá? Obrigado. Eu não entrei, eu vou repetir para finalizar minha fala. Eu não entrei aqui para ser mais um, não. Eu entrei para fazer diferença. Se fosse para ser mais um, ficava na minha casa. Bom dia a todos.